Bom dia, pessoal. A reunião está sendo gravada, então começar. Vamos retomar do assunto que começamos na aula passada, que vou recapitular, que é a teoria da dupla herança de Richardson e Boyd. Os próximos assuntos, podem notar que há alguma correlação entre eles. Mas vamos começar aqui, vai ficar. Vou compartilhar aqui. Teoria da dupla herança, Richardson e Boyd. Então, olha, eu me baseei principalmente no capítulo 13 do livro Filosofia da Biologia, né, que é a Evolução Humana, a Teoria da Dupla Herança, Paulo Abrantes e Fábio Portela, certo? Além das referências, mas a base foi esse texto deles, certo? Que é o penúltimo capítulo desse livro. O último é sobre a, a ética evolucionista, sobre a ética do ponto de vista da psicologia evolucionista, etc. Então, uma parte desse capítulo, uma parte do trabalho desses autores é relacionada à cooperação humana também. Que a gente vai ver isso. Vamos lá. Aqui o Fábio Portela, a foto dele. Paula Brandt, eu não consegui foto. Eu não consegui. E ele é o principal autor do livro, e ele é o organizador, né? Do livro. Vamos lá. Teoria da dupla herança, Richardson e Boyd. Olha, essa teoria da dupla herança não é algo novo. Segundo Eva Jablonka e Mary Lamb, essa concepção de que a herança humana é tanto cultural quanto genética, a concepção vem desde o século XIX. Desde o final do século XIX, desde depois de Darwin, se considera que há uma dupla herança. Mas eles elaboraram, esses autores, uma forma articulada de teoria, baseada nas evidências paleontológicas, arqueológicas, culturais, antropológicas, né, antropológicas também, mais evidências genéticas, mais simulação de modelos matemáticos, certo? Então, Peter Richardson, esse aqui, de óculos, é biólogo, e Robert Boyd, um antropólogo, que são coautores de um monte de trabalhos, de trabalho publicado entre si, e livros, certo? Aqui só coloquei o exemplo. Isso aqui é o site dele, do Peter Jackson, se não me engano, Richardson, da Universidade da Califórnia, campus de Davis,
e o Robert Boyd do estado do Arizona. Do estado do Arizona, o site pessoal dele. Aí eles têm um monte de títulos publicados, como não só pelos nossos genes, a origem e a evolução das culturas, cultura e o processo evolucionário, certo? Aí é um artigo, a gente consegue em PDF vários artigos deles, certo? Esse aqui mais de antropologia, né? Fundações do nicho cultural humano, certo? Nesse caso aqui. Outra, né? Outros trabalhos, a gente consegue em PDF, tranquilamente, uma boa parte deles, certo? Mas vamos lá. Eu vou recapitular o assunto para a gente continuar, porque eu não dei toda essa apresentação. Sexta-feira não foi possível, certo? E eu acho que para a gente entender direitinho, a gente tem que se situar. É o principal ponto para a gente entender a colocação deles é o seguinte: cultura humana, certo? A cultura humana. Cultura não é exclusividade dos seres humanos. Isso é uma coisa. Cultura não é exclusiva dos seres humanos, certo? E o principal ponto é que é muito fácil da gente conceber cultura como uma causa proximal de eventos atuais, como a cultura e como um produto, um efeito da evolução, um produto de um cérebro que evoluiu. Só que eles passaram a considerar também a cultura como, isso é cerne da teoria deles, a cultura como uma causa distal da evolução humana. Uma causa distal, ou seja, como uma das causas da própria evolução. É, ela é um produto do cérebro evoluído, mas ela também gerou um cérebro evoluído, certo? Que vamos ter que recapitular a história, né? Essa narrativa, essa história, certo? Antes de falar algumas coisas que eu estou aqui, vamos colocar aqui o conceito de cultura, com as palavras deles. A cultura é a informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos e que eles adquirem de outros membros da sua espécie, a partir de ensino, da imitação e de outras formas de transmissão social. Ou seja, a cultura é todo comportamento não inato adquirido socialmente, adquirido de outros membros da sua espécie. Pode ser adquirido a partir de mãe para filho, por exemplo. Mas é todo aquele conjunto de comportamentos aprendidos com outros da sua espécie, ou seja, compartilhado. Então, isso não é exclusividade do ser humano. Agora, a nossa cultura ela tem algumas características que, de fato, diferem muito. Uma coisa extremamente importante é que ela é simbólica, chega ao nível da representação simbólica, do símbolo, que é algo arbitrário, né? Então, vamos. Outro, né? Mas também tem cultura, ferramentas, uso de ferramentas, etc., certo? Mas a cultura humana tem uma plasticidade, certo? É acumulativa e é simbólica. Justamente por ser simbólica, ela permite ser plástica, ser flexível, certo? E acumular, geração após geração.
ela tem essa característica, que ela pode acumular, pode se aperfeiçoar. Nós estamos aqui por conta da cultura simbólica, né? Capacidade de comunicação faz parte de uma ferramenta, os idiomas fazem parte. É a principal ferramenta, às vezes, da cultura simbólica. Não existe uma população humana que não tenha idioma. Não existe uma sequer. Que não tem idioma. Quando os ingleses chegaram na Austrália, havia cerca de 500 tribos aborígenes, cada uma com sua língua. A Papua Nova Guiné tem mais de 800 línguas, porque são povos tribais isolados entre si, que não há muito intercâmbio. Então a nossa plasticidade tem mais de 7 mil idiomas no planeta. E acho que é o principal exemplo, né, de ferramenta simbólica são as línguas, certo? Existe uma variedade enorme. Lógico que todo restrita à nossa capacidade de articulação, né, de articulações. Agora, a nossa capacidade de articulações é muito variada. Então, né, se vocês procurarem ouvir certos idiomas do Kalahari e da Namíbia, certo? De grupos étnicos de lá que usam cliques, estalos, como parte da língua e como consoantes, encaixando, fundindo esses sons com vogais, e fora que tem tons e tem outras coisas, é uma coisa que tem outra língua, por exemplo, que eu vi falar porque eu estava lendo entrevista do Noam Chomsky, acabei vindo falar por causa de Daniel Everett, que estudou os Pirahãs da Amazônia, e pouquíssimos falantes dessa língua, assim, 300 ou menos, e só tem 3 vogais, não tem palavras para cor, ele não tem numeração, só tem pouco e muito, ele não tem tempo passado, tempo verbal passado, nem futuro, o tempo verbal são presente. Ele também tem forma de se comunicação a partir de assobios, se comunicar mesmo, formando sentenças inteiras. E eles também têm forma de se comunicar a partir de, eu não sei dizer o que seria, mas de fazer esses sons de, né? Idiomas são ferramentas, e essas ferramentas simbólicas elas são adequadas ao tipo de interação social e como é que aquele grupo de pessoas interage com o seu ambiente. Se os pirrãs não desenvolver palavra para cores, é porque eles não precisam ou não precisaram fazer distinção de cores, considerando o estilo de vida deles. E não precisavam se referir a futuro, nem a passado, e sim cada dia um dia diferente. Tempos verbais só no presente. Agora vamos lá. Animais têm cultura, etc. Então, já vou colocar no próximo slide. Então, segundo, vamos citando exemplo que fica mais claro. O uso do fogo, certo? O fogo foi usado, há evidências que ele tenha sido usado pela primeira vez há cerca de 1.700.000 anos atrás. Foi alguma espécie do gênero Homo, foi muito antes do Homo sapiens. Então, o Homo erectus, ou Homo erectus ergaster, não vamos entrar aqui nessas, porque existem algumas
existem algumas controvérsias até que ponto o Homo ergaster era outra espécie ou era uma variedade do Homo erectus, não se sabe. Não se sabe não, perdão. Isso é coisa para especialista. Né? Quando formos ver a quantidade de espécies diferentes do gênero Homo é enorme. Mas tem gente que diz que não, que algumas são variedades, são subespécies do Erectus. Mas foi a principal, realmente, espécie do gênero Homo. Antes do Homo erectus era o habilis, não sei se foi o fogo foi o habilis, mas o Homo erectus já usava o fogo como uma ferramenta. E usar o fogo como ferramenta permite manipular os alimentos, fazendo com que eles fiquem melhor digeríveis, com que a absorção de nutrientes seja mais eficiente. Então, torna a alimentação mais eficiente. Com pouco você extrai mais. Então, isso é uma ferramenta cultural, o uso do fogo. Fora que também que você pode usar o fogo para caça, pode usar o fogo de formas que, de certas formas, que levem a mudanças ambientais, e isso gera nichos, construção de nicho. Então, aí você tem nicho também cultural, não só no sentido ecológico. Então, você manipula seu ambiente a partir de uma ferramenta para usufruir melhor do ambiente e, assim, sobreviver ter melhores ou maiores possibilidades de sobrevivência, certo? Então, no caso de estou citando, por exemplo, uma ferramenta, fora as outras. Você tem uma ferramenta que é cultural, em que cria um ambiente mais favorável a desenvolver cérebros maiores, porque cérebros maiores precisam de mais nutrientes. E cérebros maiores, ou seja, gente mais inteligente, indivíduos mais inteligentes, certo? Conseguem aperfeiçoar mais ferramentas e mais cultura, né? E desenvolver mais cultura. Então, criou-se, em algum momento, na história do gênero Homo, em algum momento se criou um ambiente social em que o uso de ferramentas foi necessário para a sobrevivência, inclusive o fogo. E o uso de ferramentas também favoreceu os para sobreviver aqueles indivíduos que eram mais inteligentes, mais habilidosos no uso da ferramenta. Então houve o quê? Uma junção aí dialética, houve houve justamente uma, uma relação dialética entre cultura e genética, entre a cultura e a biologia, a partir daí que uma coisa não separou mais. A biologia foi favorecida pela cultura, com o uso de ferramentas, etc. Nós, na nossa biologia, nós não conseguimos sobreviver sem o uso de ferramentas, nossa própria biologia. A gente requer a cultura para poder sobreviver, certo? E também a biologia precisou da cultura e vice-versa. Então, mas, por isso que é dupla herança, é uma relação dialética entre as duas, certo? O que Silvana Condeni, que é especialista em Neandertal, ela tem dois
livro, ela com Jacques, com o nome do o autor dela, que aí ele é o jornalista de divulgação, ela é a antropóloga, Silvana Condemé, antropóloga. Ela tem dois livros, que o mais recente é A Última Notícia do Sapiens, e o outro é Neandertal, Nosso Irmão. Ela conta a história dos Neandertais, certo? E que ela também, Daniel Everett, que também tem, falando sobre a origem da linguagem, que eles, nesse ponto, eles estão em concordância, é que provavelmente a linguagem é algo que surgiu, ou seja, a cultura simbólica, algo que surgiu antes dos próprios Neandertais, provavelmente surgiu no Homo erectus, considerando algumas evidências. Então, a linguagem simbólica é algo muito mais antigo do que se pensava, do que o que muita gente ainda pensa, por conta de algumas evidências, por conta do que o Homo erectus foi capaz de fazer, por exemplo, que ele saiu da África e foi até a Oceania. A origem dele é a África, depois foi até a Oceania, Europa, a linhagem que foi para a Europa, que deu origem aos Neandertais, e uma linhagem que continuou na África, que evoluiu na África, deu origem aos sapiens, ao Homo sapiens, certo? Considerando certos feitos do Homo erectus, eles argumentam, é pouco provável que eles não tenham de, de uma ferramenta cultural como é a linguagem. Eles podiam ter umas formas de linguagem de comunicação muito diferentes da nossa, certo? Até porque nós temos cultura simbólica, mas já existem evidências de que outros símios são capazes de usar, de compreender o símbolo, desde que ensinados para tal, né? Eles não desenvolvem forma de comunicação simbólica na natureza, não existe evidência para isso, mas de que em gorilas, em bonobos, já se observou eles tendo a capacidade de entender o símbolo. Então, né, então, provavelmente o Homo erectus tinha esse potencial. E isso foi uma ferramenta cultural extremamente importante para o próprio desenvolvimento e sobrevivência da espécie, né? Então, nesses gráficos aqui, fala da flutuação climática, justamente no período que surge o gênero aqui, Australopithecus, e quando surge o gênero Homo, isso aqui é flutuação, instabilidade climática, certo? Aqui, nesse ponto aqui, aparecimento, aqui o bipedalismo, certo? Aqui, o aparecimento de ferramentas de pedra, antes do gênero Homo, né? Aqui surge o gênero Homo, né? E aqui, nesse ponto aqui, há um grande desenvolvimento da caixa craniana, um aumento. Isso não é coincidência, há uma correlação entre estabilidade climática e a necessidade de desenvolvimento de ferramentas culturais e, por isso, de cérebro, para poder sobreviver. Instabilidade climática requer aprendizagem para lidar com essas mudanças, certo? Comportamentos inatos nada adianta para sobreviver, porque o clima mudou, o mundo mudou, a alimentação acaba mudando também, as plantas mudam. Como é que vai manter o mesmo padrão de comportamento que existiu gerações e gerações atrás? Então, estabilidade climática requer essa forma de adaptação que é a aprendizagem. Então,
esse período de muita estabilidade climática significa instabilidade também ambiental. Aqui, realmente, o grande aumento da capacidade cerebral craniana foi dessa flutuação. Depois, a capacidade craniana, aqui, ó, já começou um período que está em torno da média de 1.400, 1.300, alguma coisa, né? Centímetro cúbico, 1.400. Aqui está em torno da média. Mas o maior período de aumento da capacidade encefálica é justamente o período que houve maior flutuação climática. Aqui também a questão de habitat, né? Hipótese de habitat estável, mudança progressiva do habitat e maior variabilidade de habitat, que isso há uma correlação com a flutuação climática. Mas vamos lá. A gente tem que falar da evolução da imitação. Mas vamos. É só dizendo que a abordagem da dupla herança emprega modelagem matemática para avaliar a participação de diversos fatores na evolução humana e cultural. Certo? Teoria da imitação, teoria da mente, imitação, potenciais cognitivos inatos para imitação. É um dos pontos dele que nós temos potenciais inatos para imitação, que nossa capacidade de imitação é inata, a gente nasce com ela. Vocês podem observar nenéns, como é que eles são, que eles não precisam ser ensinados a observarem as pessoas. A gente aprende a falar assim, a gente aprende a falar de uma forma quase espontânea, observando os falantes daquela língua, os pais e é muito importante o contato com crianças da mesma faixa etária para o desenvolvimento do próprio idioma. Realmente fica muito difícil para crianças ser bilíngues ou mais se elas não têm contato com crianças falantes do outro idioma. Em geral, crianças, quando só tem os pais que são bilíngues, poliglotas, se não tem contato com outras crianças, né? Se só tem, por exemplo, nascendo no Brasil e vai para a escolinha e todo mundo só fala português, e da variedade brasileira, do padrão brasileiro e da variedade também do dialeto local, né? Só vai aprender, vai ter muita dificuldade se os pais são estrangeiros. Muitas vezes eles colocam em escolas bilíngues, ou em contato com outras crianças que também falam o outro idioma, isso facilita muito, certo? Agora, a questão da fala é quase espontânea, é como se o nosso cérebro já estivesse pré-programado. Agora, se a criança o neném, não se desenvolver num local em que se fale, ele não vai aprender a falar. Se ele for isolado, ele não vai aprender a falar. Realmente é aprendizagem. Ninguém nasce sabendo falar, nasce com potencial. E é extremamente importante o observar para haver essa aprendizagem. Então, nós temos uma capacidade de imitação inata. Isso é um ponto. Agora, como isso evoluiu, eles levantaram algumas hipóteses, vamos ver. Essa hipótese da inteligência social, que é a complexidade social, exigiu desenvolvimento cognitivo, sim, porque populações socialmente complexas exigem indivíduos com capacidade de inteligência social para lidar com essa complexidade, com essas relações sociais complexas, certo? E, peraí, vou ver se está no próximo slide. Ele diz que a imitação verdadeira ou fidedigna possibilita a acumulação cultural,
sim, é uma consequência, diferentemente de aprendizagem individual, com facilitação social, como dos grandes ciclos, é uma coisa que eles consideram controverso, mas segundo eles, isso ainda não é algo tão consensual, mas segundo eles, só o ser humano, ou talvez o gênero Homo, tivesse a capacidade de imitação fidedigna, ou imitação verdadeira. Outros grandes símios têm aparentemente imitam, mas isso não é imitação, ele não considera como uma imitação, e sim é uma aprendizagem individual com facilitação social, com facilitação do contato com o indivíduo da mesma espécie. Imitação fidedigna e verdadeira é aquela gerada apenas da observação, pura e simplesmente, certo? E isso soma a outra capacidade de aprendizagem, certo? Mas eles chegaram à conclusão que a imitação fidedigna não é adaptativa. Não é adaptativa se vermos só do ponto de vista da evolução, tá? Porque o que aconteceu? O que eles observaram é que a imitação ela é vantajosa para o imitador, certo? Mas vamos considerar uma situação de uma população que tenha que, em que não existe a imitação verdadeira, que a questão é como ela surgiu. Não existe imitação verdadeira. Aí surge por alguma mutação, etc. Surge, desculpa, pegar água. Surge um indivíduo com essa capacidade. A vantagem que ele vai ter, certo, sobre um pouco mais de água para mim. A vantagem que ele vai ter sobre os demais é que ele vai poupar recursos para ele mesmo para aprender. A imitação é algo mais eficiente, porque ele não precisa aprender por conta própria, por si mesmo. Ele aprende porque observa os outros fazendo. E isso poupa recursos, digamos assim, economiza. Ao invés de ele aprender por tentativa e erro, aprender por condicionamento pavloviano, ou por. Certo? Ele teria uma certa vantagem. Sim, ele teria em relação aos outros, mas a grande desvantagem é que ele não poderia, essas populações teriam que, de qualquer maneira, ainda ter a capacidade de aprender individualmente, por descoberta, quebrando a cara, tentativa e erro, certo? Então, e outra coisa é que esse tipo de indivíduo fica na dependência dos outros, certo? Ele ficaria na dependência dos outros. Então, eles fizeram projeções, modelos, etc., em que o que se observou é que isso acontecendo haveria uma tendência a equilíbrio, considerando esse cenário, somente levando em conta a aprendizagem. Haveria um equilíbrio entre descobridores e imitadores numa população. Nenhum dos dois ia prevalecer. Aí a pergunta que se faz, como é que todos os seres humanos têm ambas as capacidades? Certo? Tem o potencial inato para... Aí ele mudou de cenário, né? Muda de cenário. Muda de cenário. Então vamos a partir de outras hipóteses. Em uma sociedade, colocaram como surgiu a capacidade de imitar. A gente tem que pensar o que significa imitação. É a capacidade de observar o outro. Então, a questão não é só aprendizagem, aprender coisas novas, certo? A questão é aprender sobre as pessoas,
certo? Porque em sociedade, essa capacidade é vantajosa e leva à seleção natural. Por quê? Significa a capacidade de saber em quem confiar, ou seja, ou como se relacionar, fazer aliança, ou mesmo enganar. Ou seja, não é questão de aprender coisas novas, aprender a falar, aprender como se faz tal coisa, e sim é aprender sobre os outros indivíduos, é a capacidade de perceber as outras pessoas, os outros indivíduos da espécie, né? Então, a capacidade de imitação fidedigna é uma capacidade de observar o outro, e essa capacidade de observar o outro é vantajosa como inteligência social. Por quê? Realmente faz com que aquele indivíduo que tem essa capacidade, certo, consiga viver, se integrar naquela sociedade de uma forma mais vantajosa, de saber, porque ele pode saber em quem confiar, quem se aliar, com quem fazer alianças, com quem, é, é, com quem lidar. Então, no final das contas, vai facilitar a sobrevivência dele, vai facilitar também vai aumentar as chances dele deixar descendentes, dele ter casamento, de ter uma prole. Então, na realidade, a invitação, ponto principal da capacidade de invitação, não é a capacidade de conhecer os outros indivíduos. Certo? Continuar. E eles falam agora, essa outra sessão, é sobre a evolução da própria cultura, a cultura em si. Aí eles diferem do pessoal da psicologia evolutiva, da sociobiologia, começam a diferir bem mesmo aí. A evolução, a cultura, perdão, evolui por si mesma, certo? Ele diz que tem que considerar a atuação de forças, que eles chamam de força para gerar a mudança cultural. O ponto aí é cultura muda, muda. Por quê? Certo? Em que condições? Tribos isoladas, eles mantêm a mesma cultura por muito tempo, muitas e muitas gerações. Eles aprendem a lidar, a sobreviver naquela situação ambiental que eles têm, se o ambiente não muda, se eles não têm contato com outros indivíduos, certo? O que vai acontecer? A cultura não vai mudar, realmente. Em que situações a cultura muda? Então, ele diz que a atuação de força, como aleatória mesmo, ao acaso, como é semelhante à deriva gênica, e tem da escolha de tomada de decisões. Aí pode ter variação guiada, que é, ou seja, a mudança porque alguém é mais eficiente para mudar o comportamento dos outros. A transmissão cultural enviesada, que, é, que por exemplo, eles falam de três vieses, né? Viés de conteúdo, que o conteúdo do que está se transmitindo culturalmente, né? O conteúdo é mais adequado para certo tipo de indivíduo, diz mais respeito a ele, por isso ele escolhe adquirir aquela cultura, dependente da frequência também, com que a frequência com que aquele conteúdo cultural aparece, porque o de conteúdo ele depende do conteúdo em si, certo? E dependendo da frequência, é com a frequência que aquele conteúdo é transmitido, certo? Por exemplo, falo, por exemplo, de forças aleatórias, agora me lembrei de um exemplo, que isso é muito importante para culturas que têm poucos representantes. Do mesmo jeito que a, a eu acabei de falar para você, né?
deriva gênica afeta demais justamente a populações de, de número pequeno de representantes, aqui também, certas línguas, por exemplo, que são faladas por pouca gente, têm a tendência à extinção. Tem a tendência à extinção porque tem a tendência à extinção ou algo que alguém aprendeu, mas por algum motivo aleatório ele não foi bem sucedido na transmissão do conhecimento dele, aquela variação cultural tende à extinção. Depende da frequência, de seguir modelos, porque isso é muito importante, que modelos que são os modelos sociais, por exemplo, como professores, líderes religiosos, líderes políticos, ou gente que tem status social elevado em uma sociedade. É meio redundante dizer status social elevado numa sociedade. Status social elevado. Né? Eles acabam, digamos assim, fazendo moda, né? Criando moda. Muita gente tende a imitar uma pessoa, um jogador de futebol, começa a se vestir de determinado modo, a fazer determinado modo, os outros companheiros dele acabam também fazendo, porque, digamos assim, vocês sabem muito bem que isso acontece a algum artista, ou de seguir modelos, né, porque os modelos, as pessoas bem-sucedidas, acabam influenciando os outros que querem se espelhar naqueles indivíduos bem-sucedidos. Ou pode ser, depende do tipo de sociedade, né? Depende do tipo de sociedade. Isso aí depende muito. Então, a colocação deles também é que a evolução, que a cultura consegue realmente, de certa forma, ser independente do biológico, certo? Há fatores culturais que afetam a evolução da cultura e que não é apenas, digamos assim, e que a psicologia evolutiva e a sociobiologia falham aí, nesse ponto. E também existe a atuação, existe a própria seleção natural, mas no sentido realmente darwiniano, mas atuando em termos de cultura, certo? Eu quero ver um exemplo aqui. É a própria, por exemplo, estratégias culturais que favorecem a sobrevivência acabam também sendo selecionadas por isso, né? Então, a força aleatória, a força na tomada de decisão da escolha de uma cultura e a própria seleção natural atuam também, né? Outra coisa sobre a mal adaptações, certo? Comportamentos culturais que não favorecem a procriação, por exemplo, que aparentemente não são favoráveis à, à seleção natural. O exemplo que vem na cabeça é o celibato de religiosos. Né? Aí também uma divergência deles para a psicologia evolutiva. Porque na psicologia evolutiva, tudo é para ser explicado, eles tendem a querer explicar todo o comportamento humano em termos de vantagem adaptativa. E que as má adaptações, acho que é má adaptações, às vezes sempre me confundo. Má adaptações, ou é mal adaptações, não sei. Esse mal, agora que está, acho que esse mal é advérbio. Eu fiz essa confusão, acho que o mal é advérbio mesmo.
Então não tem flexão. É bom em inglês que é língua assim que não tem flexão, não tem concordância, flexão. É uma das exceções das línguas europeias, quase todas têm mesmo. É, exceto inglês. Agora, no Oriente é mais fácil. O japonês não tem flexão nenhuma, tem até menos. Mas o, vamos lá. Coisa do. Peraí um instantinho. Peraí um instantinho. Não precisa, tá? Obrigado. Por exemplo, celibato em indivíduos religiosos, segundo a psicologia evolutiva, é a questão de que não é uma má adaptação, é um comportamento que ainda pode ser aplicado em termos de psicologia evolutiva, porque é uma forma de se encaixar na sociedade sem ter aquela obrigação de ter filho, mas não significa repressão sexual ou assexualidade, certo? Que, pela psicologia evolutiva, um percentual razoável de celibatários são só celibatários na fachada, né? Eles não são celibatários de fato. E há muitos casos ao longo da história em que até papas já tiveram filhos ilegítimos, né? Há muitos casos na história que, considerando o prestígio social do religioso, fez com que ele acabasse aumentando a sua propagação de genes, né? Então, segundo o pessoal da psicologia evolutiva, que existem outras estratégias para propagação dos genes que, né, como sucesso. Então, vamos falar. No caso deles, perdeu um pouquinho a voz agora. Acho que foi. Vamos logo, antes que. Estou querendo pegar direto, porque é um pouco mais de 10h30, eu vou interromper para passar da reunião do departamento, tá? Certo, eu acho que vou participar dessa reunião, já que é às 10h30. Esse tipo de reunião é meio cansativo mesmo, mas vamos lá. Olha, a argumentação deles é a seguinte, que, claro, vamos considerar a cultura como algo que gerou a biologia também. Voltar ao cerne da teoria deles. Vamos voltar ao cerne da teoria deles. Olha, considerando que a própria cultura gerou a nossa inteligência, etc., desenvolveu, então, é, então agora, desculpa que eu perdi o fio da meada dessa argumentação dele, certo? Mas é que mal, adaptações são, na realidade, são produtos culturais, né,
que fazem parte desse processo. Eu queria ver outro exemplo na cabeça, mas fazem parte desse processo. Lembre-se aqui do que eu tinha colocado, viés de seguir modelos, que isso é muito forte do ponto de vista religioso, em que certas sociedades o status social do religioso é alto, e isso estimula outros a seguirem, certo? E é um fenômeno cultural, que não precisa ser explicado do ponto de vista da evolução, simplesmente da evolução biológica, certo? Isso é que nossa capacidade de imitação, que é biológica, que é inata, que gerou a cultura, certo? E o lado biológico é esse lado. E outra coisa que é chamado paradoxo da cooperação, a coevolução gene e cultura, certo? Em que aqui vamos lá do lado da ética. Nesse ponto aqui, a gente tem o lado da ética, certo? Que eles também divergem do pessoal da ética evolutiva, como a gente viu numa aula passada. Ele diverge porque, do ponto de vista puramente biológico, não seria possível explicar a cooperação humana. Então, existem vários. Vou ver o que tem aqui. Pronto, só para me situar. Existem várias estratégias culturais que geram a cooperação em larga escala. Eu me lembrei do trabalho logo do livro Sapiens, o primeiro livro de Yuval Harari, né, que o ser humano coopere em larga escala por conta da cultura simbólica. Afinal das contas, o que leva o ser humano a cooperar em grupos de milhões é a cultura simbólica. A cooperar, a ter identidade cultural, porque a gente tem a nossa identidade cultural relacionada a um idioma, a uma nação, a valores, religião. Tudo isso gera comportamento de cooperação, certo? Que é decorrente da cultura simbólica e que a psicologia evolutiva pura e simplesmente não conseguiria explicar, certo? Sem levar em conta que há o símbolo, né? Que há o símbolo. Então, e eles colocam lá o elemento de uma teoria da cooperação. Existe a agressão moral, isso a gente viu lá a gente viu isso aqui a nível mesmo da ética evolutiva, essa agressão moral, que é as sanções, a forma de se excluir alguém que não está condizente, certo? Por exemplo, eles colocam que a dinâmica cultural é diferente da dinâmica genética. Se você tem grupos isolados geneticamente, populações isoladas geneticamente, quando há migração, certo? Quando indivíduos de um grupo penetra no outro grupo, dependendo das circunstâncias, a possibilidade dos genes ou dos indivíduos migrantes, começarem a se espalhar na população de destino deles. E começar a ver a. Gente, quando é cultura, não é assim. Não é assim, porque vai depender de quão fechada é a cultura da população que os migrantes estão indo, quão fechado o processo simbólico que ela tem. Isso fica claro quando a gente leva em consideração religião, certo? Que
que a agressão moral para indivíduos que não partilham os mesmos preceitos, as mesmas ideias, dependendo do grupo, pode ser mais ou menos forte, né? Então, quando fala, então a tendência, quando existem indivíduos que são migrantes, certo? Como aconteceu na diáspora dos judeus para a Europa. Eles acabaram, para manter a sua própria cultura, ficaram isolados da população, do restante. Alguns grupos foram absorvendo, depois de, né, foram absorvendo a cultura europeia. Né? Indivíduos como Freud, Einstein, já são um exemplo de indivíduos já seculares, já dentro daquela cultura bem sucedido dentro da cultura europeia, que também existem outras estratégias daquele povo para se integrar na Europa, ou dentro da cultura europeia. Mas, então, a tendência na migração não é a absorção, né, se espalhar a cultura como é do mesmo jeito da genética, e sim haver uma separação que depende do grau, né, de, de restrição. No Brasil, a coisa foi diferente. Foi diferente porque a cultura indígena dos tupis era diferente em contato com as dos europeus. Mas agora a gente existem outros pontos a considerar, que a tendência também é que o mais forte impõe a sua cultura, de modo geral. Né? O mais forte, uma dominação, existe dominação simbólica. Outro, que mecanismo de seleção em grupo, que ele fala, né, de a parte antropológica de guerras tribais e de que estratégia tribal de sobrevivência pode favorecer uma estratégia de cultura de uma tribo com outra, pode favorecer uma em detrimento da outra. Ali conta um caso lá na África, que é relatado no século XIX, a marcação simbólica, isso é muito importante. Ele tinha como se fosse rótulos, esse uso dos rótulos, né, que isso também favorece que a gente coopere em grupo, né, certo? E, continuando, como ele diz que o grande erro da psicologia evolucionista é que o comportamento humano é mal adaptado no ambiente humano contemporâneo. Não, é aquilo que eu argumentei para vocês. O comportamento, o ambiente humano contemporâneo é produto dessa dupla herança. É um produto dessa dupla herança e a própria cultura vai se encarregar. Né? A gente pode dizer, mas até que ponto a evolução biológica parou? A evolução biológica é uma coisa muito mais lenta. E, além do mais, a gente está usando a cultura para mudar. Já estamos começando a usar a cultura para mudar a genética. Já estamos chegando a um ponto de evolução cultural em que vai realmente afetar cada vez mais. Nossa cultura transformou o planeta. Né? E agora a tendência é nos transformar também. Certo? Sem ela, se a gente não tivesse nossa cultura, muito, eu não sei se eu estaria vivo agora, por exemplo. Né? E a gente não estaria aqui. Então a gente não pode negar isso. Então, e também faz crítica à questão da memética, dos memes de Richard Dawkins, que essa dicotomia replicador e veículo
ou replicador interagente, que é o termo usado por Rowe, em 1980, que foi posterior a Richard Dawkins. Ele diz que isso não faz sentido, que não é possível reduzir cultura a unidades fundamentais, por ser uma cultura plástica e simbólica. Não é possível. Além do mais, e isso quando a gente estuda a educação, que sabe muito bem disso, certo? O professor não fala uma coisa e a coisa é copiada na cabeça dos estudantes, igualzinho. O estudante interpreta o que é ensinado para ele. O estudante interpreta. Certo? Então não há compreensão. Elementos culturais, como a médica diz, os memes, no conceito de meme de Richard Dawkins, seria replicação. As ideias seriam replicadas e os veículos seriam os cérebros. E isso não funciona com cultura. Cultura não é dessa forma. Não é simplesmente dessa forma. Certo? E a questão da construção de nicho, para terminar. Certo? Em que a gente, o que ele diz que, segundo eles, esse nicho, no sentido mais amplo e cultural, que envolve a cultura, é que eles chamam de ambiente transmitido. Que nós, como nascemos, né, a gente recebe um nicho já pré-construído dos nossos antepassados. Recebe as mudanças ambientais favoráveis à nossa sobrevivência. Certo? Ou seja, o processo de acumulação cultural deles. Certo? Aqui termina essa parte. Aquela citação aqui é do Not by Jesus, não. É François Sabatier, até o nosso irmão. É Sylvain Condemi e François Sabatier. Acabei de ver um erro ali, mas depois eu vou ter que consertar. Vamos lá. Vou voltar aqui para vocês. Olha, eu tenho reunião, mas não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho reunião às 10h30 marcada. Eu acho que hoje eu vou começar aqui, para começar o próximo assunto, dar uma geral, tá? Que o próximo aqui, na ordem que eu coloquei lá na sequência, é o trabalho de Catherine Pale Kaufman. Catherine Pale Kaufman. A evolução das emoções e a origem da consciência. Aqui é uma introdução, uns fundamentos do conceito de Catherine Pale como das emoções como senso autorregulatório. Isso é bastante complementar ao assunto da evolução da aprendizagem. E também no que a gente vai ver o seguinte, né, que a principal tese de Catherine Pale, que as emoções, um produto evolutivo da sensibilidade de todos os sistemas vivos ao seu ambiente e das forma de responder às mudanças ambientais. Essa sensibilidade começa desde o primeiro ser vivo,
ou seja, as emoções como um senso. É um senso, ou seja, um sentido, como a visão, olfato, paladar, tato, certo? Esse é o site dela, então peguei o material todo do site dela, emotionalsenses.com, certo? Essas imagens aqui, realmente tem sentido ali na gravação que eu fiz, eu não coloquei. É mais fractais, que ela usa uma parte do trabalho dela com modelos matemáticos. Né? É o uso de fractal. Aqui eu marquei que aqui tem 2 vídeos de palestra dela, uma apresentação curta e uma longa, 1 hora e 40 minutos. Aqui vários, aqui a gente pode baixar em PDF, material. E esse aqui é um para o crescimento pessoal. Olha, a área dela é psicologia, certo? Ela lida na parte de psicologia mesmo, com inteligência emocional, certo? E, como ela coloca, as emoções é um sentido regulatório ainda não descoberto. Sentimentos como um guia. Fala muito da negligência, começa a falar da negligência e preconceito dos pesquisadores e pensadores ao longo, né, por séculos, em relação às emoções, que a razão sempre foi muito privilegiada pela nossa filosofia desde sempre, e as emoções tratadas como algo que tem que ser dominadas, controladas, que ou mesmo que era para serem negadas, né? Serem abafadas, certo? Ou seja, que as emoções como algo a ser removidas, um produto mal adaptado da evolução. E atualmente o começo do reconhecimento da importância das emoções, tá? E essa imagem aqui é do vídeo, então eu fiz muita captura a partir do vídeo dela, nessa imagem todinha. E ela compara as teorias sobre emoções como com aquele conto sufê dos cegos examinando um elefante. Inclusive, nessa imagem, a figura que criaram, eles colocam não só gente com aqueles estereótipos de cientista, mas também com estereótipo de filósofo da Grécia ou de um religioso indiano. Aliás, é um turbante, isso até pode ser até sufi mesmo, mas que essa história do elefante examinando um cego examinando elefantes, né? Aquela imagem de que emoção, um não acaba entendendo o outro, certo? É, colocou aqui que ela cita, né, ah, que existem pouquíssimos trabalhos sobre existem pouquíssimos trabalhos sobre a origem da evolução, da emoção, a regulação, pouquíssimo, havia pouquíssimos trabalhos, certo? Que a grande maioria dos trabalhos é sobre desordens e mal e disfunções, certo? A questão que a
pesquisa em psicologia e em psiquiatria também muito voltada para defeitos, né? Para apontar desordens, certo? Como diz, nomeie uma desordem e ganhe um prêmio, como diz aqui no cartaz. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM-5, American Psychiatric Associação Psiquiátrica Americana, nomeio. Então, só que ela coloca que as emoções são como um mensageiro do que está acontecendo com a gente, do que está acontecendo no nosso sistema. O posicionamento dela é sistêmico, etc. E se você culpa o mensageiro, ao invés de ouvir o mensageiro, culpa o mensageiro, dizendo que ele que está errado, certo? Que o erro é dele, está sentindo aquela emoção, você perde a mensagem. Se você nega que o próprio mensageiro, você está perdendo a mensagem, você não ouve, certo? E ela fala que, enquanto isso, na biologia está havendo uma revolução epigenética, certo? Bioinformática, a abordagem sistêmica, de modo geral, né? Porque também a própria evolução, o que aconteceu dos anos 70 para cá, certo? Que um gene, uma abordagem em relação a genes autorrelevante, aí é egoísta, para um genoma autorregulatório. Que a projeto Genoma, né, a partir dele está começando a ver que os processos regulatórios do genoma, né, são muito, mas muito complexos, muito envolvidos, certo? E que é o nosso sistema de guia da natureza, certo? Que eu coloco aqui, que há 3 níveis de informação autorregulatória dentro de cada sentimento, cada emoção, e que não é um novo senso, é o nosso primeiro sentido mesmo, que é sensoromotor, né, sensório motor, que a função é a autorregulação, que as emoções têm o que ela chama de biovalores. Cada hora eu quero resumir aqui, tá, pessoal? Mas vamos cada hora. Cada hora eu quero resumir, certo? Mas é questão de níveis. Vocês aqui têm, ó, no nível biofísico, dos sinais neurológicos básicos, que geram um efeito de agradável e desagradável, certo? Daqui para as emoções básicas e depois para as complexas, sentimentos complexos, que são reelaborados no sentimento complexo. As emoções básicas, aquelas 5, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Né? Medo, raiva e nojo. Mas vamos lá. Eu vou colocar uma coisa aqui, cada hora, depois eu vou repetir. É uma das gatas aqui de casa, dentro para mim, para minha perna.
que, segundo, isso é fundamental, em Catherine Taylor, certo, que todo ser vivo ele tem que ter uma espécie de senciência, uma sensibilidade ao seu entorno, certo? E a origem de todo o processo regulatório que regula o organismo ao seu entorno é essa senciência, e essa origem está nas células, nas membranas celulares, como ela colocou, é brain, né? Membranes, é que fez esse trocadilho, veio antes do cérebro. Então, a sensibilidade é um fenômeno de membrana, sensibilidade das células, então, inclusive o próprio fenômeno dos neurônios. É um fenômeno consequência da evolução das trocas e que segue uma lógica que não é binária, certo? Não é binária. Aqui, a bactéria, que tem aquele estímulo, o infotexis, né? Que aquela brincadeira está mais quente, está mais frio, que a bactéria percebe, lê o seu meio, sem consciência, claro, mas interage com o seu meio a partir do mais quente e mais frio, né? Do que da, do gradiente de concentração, certo? Enquanto isso não segue uma lógica binária, booleana, conectores lógicos, e sim complexos de receptores celulares. E que esse modelo chave-fechadura é obsoleto também. Quando colocou que a ciência começa nas membranas e não no cérebro, e não no encéfalo, né, no brain. E que a regulação do receptor de membrana celular não é simplesmente chave-fechadura, é uma coisa muito mais sofisticada do que isso, certo? Coisa muito mais sofisticada, muito mais complexa. Que é aquela figura de novo, né? Ali isso aqui é biologia, como é? Estamos aqui em biologia celular, sinalização celular, né? Então, o começo, a base está aí, certo? Em que há uma hierarquia, como colocado lá, no começo, existe essa hierarquia entre o sensório e o motor até chegar no sentimentos mais complexos, né? Emoções básicas, sentimento complexo. Por conta da hora, eu já vou terminar. Vou colocar simplesmente o seguinte. Vou resumir agora simplesmente o seguinte. Qual é o propósito evolutivo das emoções, segundo Catherine Pay? Tem um propósito regulatório do nosso comportamento. Na outra aula eu vou detalhar um pouquinho melhor a parte de evolução mesmo. Mas existe um propósito no comportamento. São dois. Sobrevivência e adaptação. Certo? Aquelas emoções, medo, tristeza, que é porque houve uma perda, houve algo assim. Medo, vamos lá. Começar aqui dessa que são chamadas negativas. Mas, olha, medo, perdão, tristeza, sentimento de perda, que houve perda, né? A gente tem que pensar em termos de nível do animal. Medo, presente, cadê meu apontador? Presente, então, um perigo imediato presente. Raiva, obstáculo a ser superado. Nojo,
algo no alimento, algo que pode potencialmente nos fazer mal. Então, essas formas de emoção são ativadas para a nossa sobrevivência, para ver que tem um comportamento que favorece a sobrevivência, certo? E nas emoções básicas, a alegria é que nos impulsiona para o autodesenvolvimento, certo? Para a gente se adaptar, ou seja, procurar um parceiro, uma parceira, para ter o autodesenvolvimento, para a caça, para atividades que vão. Então, tem que haver esse equilíbrio entre a sobrevivência, que é prioritário, a gente não pode se adaptar, se autodesenvolver, se primeiro sobreviver. Então, a gente tem uma resposta muito mais forte às emoções que envolvem a sobrevivência, como medo, tristeza, né? E também está falando das emoções básicas. Chegamos ainda às os sentimentos mais complexos, como são esses aqui, que já envolve também, no caso do ser humano, concepções, já envolve simbólicas, né? Já envolve a concepção simbólica. E isso aí eu vou falar a aula que vem. Isso aqui fala a aula que vem então, segundo ela, a gente não tem emoções negativas e positivas, e sim emoções que favorecem o comportamento de sobrevivência e as emoções que vão favorecer os comportamentos de adaptação, certo? Que nos levam a agir. E a gente não tem a ação sem emoção. A racionalidade pura e simplesmente não permite que haja a ação, né? Certo? Que aí a aula que vem eu coloco a questão da consciência, o que o inconsciente agindo nessas emoções, isso aqui tudinho. Só uma introdução rápida aqui, tá? Vou para a reunião do departamento, vou para a reunião sem sair do canto, ficando aqui mesmo, certo? Vamos lá, pessoal. Eu vou parar a gravação. Até a próxima. Né? Peraí. Cadê? Até a próxima aula. Eu vou interromper agora.